Pessoal, eu vou passar algumas informações que elas vão ser importantes para vocês aqui, tá? Não somente para vocês entenderem o que você vai fazer, a análise que você vai fazer, mas para você entender como ler a estatística em trabalhos de outras pessoas, tá? Basicamente, a estatística ela é separada em estatística descritiva e estatística indutiva. Não preciso decorar esses nomes. Mas o que é essa estatística descritiva? Literalmente, você vai organizar os dados, que você vai ter um grande volume de dados, tá? E você vai tentar resumir esse volume de dados para mostrar para outras pessoas. Por exemplo, você fez um experimento aí com 100 pessoas para testar um remédio. Aí você tem 100 pessoas e você faz esse teste ali. Você não vai mostrar o resultado de cada uma, tá, para o seu chefe. Você não vai fazer isso, tá? Ou para a população, para as pessoas que são interessadas. Você vai fazer um resumo desses dados para mostrar para as pessoas, tá? Então você vai fazer uma descrição dos seus dados, tá bom? Uma outra coisa diferente é você testar o remédio, fazer um teste estatístico, analisar esse teste e ver se realmente o remédio foi eficiente. Então são duas etapas diferentes. Na primeira você descreve a população que você está trabalhando e na segunda você realmente realizou um teste. A gente vai chamar isso de estatística descritiva, a descrição, e indutiva quando você analisa e faz o teste. Tá? No final das contas, tem uma série de etapas para você seguir. Primeiro, você vai coletar esses dados. Tá? Então você vai fazer uma coleta desses dados. Depois que você fez a coleta dos dados, você vai organizar esses dados. Quando você organiza esses dados, você já pode fazer uma crítica desses dados. Como assim uma crítica? Será que eles foram suficientes? Será que realmente eu mensurei aquilo que era necessário ser mensurado? Tá? Será que eu cataloguei bem as informações? Uma vez que você acredita que você fez uma boa catalogação de informações, coletou os dados adequadamente, organizou esses dados adequadamente, provavelmente numa planilha de Excel que você vai fazer isso, aí você resume os seus dados. Você vai calcular a média, você vai calcular desvio padrão, às vezes você vai fazer uma figura, um gráfico, para estar mostrando para as pessoas de maneira mais simples, mais mastigada, aquelas informações que você tinha, tá? E aí você vai perceber que é necessário você aplicar testes estatísticos para você poder realmente analisar aqueles dados de maneira mais científica possível. Tá? Então, no final das contas, a gente usa tanto a estatística descritiva quanto a indutiva para a gente finalmente entender nossos dados e tomar a nossa decisão. Lá na frente vocês vão perceber que todo teste te dá uma probabilidade dele estar certo. Tá? Daquela informação que você catalogou está realmente certa, tá? Daquela predição que você fez de estar certo ou não. Então, esse conjunto esse sequenciamento, né, esse conjunto de etapas vai ser importante e a gente usa esse método estatístico aí para praticamente todas as áreas, tá bom? E aí você vai se deparar com um pequeno problema, tá? Wagner, se eu tenho que fazer uma coleta de dados, será que eu consigo coletar dados de tudo aquilo que eu quero? Por exemplo, vamos supor que você quer coletar dados de um plantio de girassol. Você tem trocentos girassóis ali, tá? Mais de 100 mil girassóis plantados. Será que para você entender a eficiência de um fertilizante, você tem que analisar a altura de todos os girassóis? É muito difícil. Tá? Imagina que você tem uma população, sei lá, no Brasil tem 5 milhões de pessoas infectadas com uma doença. Será que você tem que testar um remédio nas 5 milhões de pessoas para você ter certeza de que ele funciona? Tá? Na verdade, não. O que você pode fazer? Você pode pegar o seu universo amostral, que vão ser todas as pessoas, tá? Ou no meu primeiro exemplo, todos os girassóis, e você faz uma amostragem. Então você vai lá e amostra um girassol no lugar e mede a altura dele. Vai em outro, a altura do outro, a altura do outro, a altura do outro, e assim por diante, tá? Então, ao invés de você medir todo mundo, toda a sua população, você mensura só alguns. Ao invés de você testar o remédio em todas as pessoas, você testa o remédio em algumas pessoas, tá? Você vai fazer aqui uma amostragem. Então, você vai tirar, literalmente tirar, uma amostra da sua população total. Tá? E essa amostra é a que você vai utilizar para fazer os testes. Beleza? Por que isso vai ser importante? Aqui você vai ter que começar a entender que uma amostra muito pequena, às vezes, não é uma boa representativa.
bom? Eu tenho 5 milhões de pessoas infectadas. Será que eu fazer um teste estatístico em somente 7 é o suficiente para mim ter uma segurança de que aquele remédio é eficiente ou não? Tá? Então você tem que pensar nisso. Tem um mínimo, tá? Para diferentes áreas tem um mínimo que você deve testar, que você deve amostrar, tá? Tem um mínimo de amostras. Mas já é importante você ter noção de que tem que ter um número suficiente, tá? E aí o que acontece? Você fez a amostragem, então você retirou um pedaço da população e vai analisar esse pedaço da população. E aí, uma vez que você fez isso, você vai começar a tomar, vai fazer uma descrição desses dados, vai analisar esses dados e vai começar a entender mais sobre aquela situação para tomar uma decisão, se realmente remédio funciona ou não, se realmente fertilizante funciona ou não. E isso daqui é extremamente importante, tá? Extremamente importante. Você tem que garantir para as pessoas que o número de amostras que você utilizou foi suficiente. Você tem que garantir isso. E uma forma de garantir vai ser justamente fazendo probabilidades, que a gente vai mostrar no curso aqui, tá bom? Aqui eu vou dar um exemplo para tentar fixar para vocês essa questão do universo amostral, tá bom? Imagina que você é uma pessoa, um cientista internacional, tá? E você quer entender os padrões de uma determinada doença na América Latina. Então você é uma pessoa assim que tem dados, né? Você tem contatos em vários laboratórios, em vários hospitais, em várias pessoas que trabalham no ramo, e você coleta informações na América Latina inteira. Nesse caso, o seu universo amostral é a América Latina inteira, tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que coletar dados só de um país? Será que se eu coletar dados só do México, por exemplo, é o suficiente para me entender os padrões daquela doença? Não, porque no México você tem uma temperatura diferente, um clima diferente, tá? Lá você tem uma situação econômica diferente das pessoas, isso pode causar diferenças aí, né, em como uma determinada doença atua e assim por diante. Então você não pode só coletar dados em um local só, você tem que coletar dados em mais países, em mais localidades, tá? Às vezes, dados mais de uma vez no mesmo país, às vezes você tem um país que é um pouco grande, né? Ou seja, o seu universo amostral foram as pessoas da América Latina. Tá? Mas você pode ser um cientista mais nacional. Então você tem dados do seu país, mas você não tem dados de outros países. Então como que você faz? Você não vai coletar dados somente em um estado. Você vai coletar dados em vários estados, várias cidades diferentes, para você tentar entender os padrões daquela doença. Então o seu universo amostral aqui é menor. Tá? Você está focando em um país. A mesma coisa você poderia fazer o seguinte, ao invés de estudar o país inteiro, você pega somente um estado, tá? Você pega somente um estado e analisa aquele estado. Novamente, você não vai coletar informações somente em uma cidade, mas em várias regiões daquele estado. Mas Wagner, no meu trabalho ele não é tão abrangente assim, eu trabalho só na minha cidade, eu quero entender o que está acontecendo na minha cidade, por exemplo, um padrão daquela doença na minha cidade. Então você faz uma amostra na sua cidade, separando por bairros ou por setores, tá? Você pode fazer isso. Então você vai lá e faz uma amostragem em vários setores da cidade, tá bom? E aí sim, você fazendo essa amostragem mais detalhada, você vai poder entender mais sobre a doença. Note que no meu primeiro exemplo, na América Latina, você vai precisar de muita gente para você encontrar um padrão para a América Latina. No Brasil, também muita gente, mas menos do que na América Latina. Quando você analisa a cidade, então você está fez um experimento para a sua cidade, você precisa de menos pessoas para entender. Aqui, por exemplo, você precisaria de, sei lá, 5.000 pessoas, aqui 1.000 pessoas. Na sua cidade, às vezes, com 150, 300 pessoas, você já entende aquele fenômeno, tá? E em laboratório, geralmente a gente estuda fenômenos específicos. Quanto mais específico for o fenômeno, menor pode ser a sua amostragem, tá bom? Então entendam que o universo amostral ele pode variar dependendo daquilo que você quer responder e da localidade onde você está, tá bom? O universo amostral, então, ele vai ser definido baseado naquilo que você quer saber, baseado naquilo que você deseja saber. Você quer saber informações só da sua cidade? Ok.
Sua amostra vai ser a sua cidade ali, você vai fazer uma amostragem na sua cidade. Mas se você quer saber sobre o seu estado, aí as suas amostras têm que estar espalhadas ali no seu estado, tá bom? Aqui eu vou colocar um exemplo de população e eu quero mostrar para vocês que você pode definir o que você vai trabalhar. Por exemplo, aqui eu tenho um conjunto de pessoas, tá? Aqui eu tenho um conjunto de pessoas aqui. E nesse conjunto de pessoas, eu quero analisar se essas pessoas estão obesas ou se elas não estão obesas, tá? Então eu tenho lá, eu faço alguns cálculos, né, baseado na massa das pessoas, e aqui eu chego à conclusão de que as pessoas estão obesas. Só que nesse meu exemplo, se você olhar mais de perto, eu tenho crianças, eu tenho adolescentes e eu tenho idosos, né? Adultos e idosos. Será que esse meu procedimento foi adequado? Será que não seria mais correto eu separar crianças de adultos, adultos de idosos, tá? Para mim entender mesmo sobre a população? Por exemplo, nesse meu caso, eu poderia chegar à conclusão de que, não, de modo geral, as pessoas dessa população não estão obesas, ou eu tenho uma baixa quantidade de pessoas obesas, né, o que pode acarretar em uma série de doenças futuras aí. Mas e se eu retirar as crianças da minha amostragem? Será que eu não vou ter uma informação mais precisa daquele assunto? Tá? Será que se eu analisar os adultos, somente os adultos, e diminuir o meu leque, né, ao invés de trabalhar com todo mundo, só trabalhar com os adultos, será que eu não vou entender mais sobre aquela questão? Provavelmente sim, tá? Então quer dizer, você toma a decisão, uma determinada decisão, para você não trabalhar com todo mundo, trabalhar só com um conjunto de pessoas específica. E aí fica mais fácil você entender aquele fenômeno. Nesse caso aqui, eu poderia também tomar a decisão de retirar os idosos, tá? Que tem uma condição de vida diferente, tem um metabolismo diferente, tá? Então, se eu retiro crianças, retiro idosos e trabalho somente com uma faixa de adultos, fica mais fácil de eu entender aquela questão, tá bom? Isso é muito importante para vocês perceberem, tá? Porque quando vocês forem fazer um determinado experimento, uma determinada amostragem, você pode selecionar grupos. Ah, eu quero trabalhar somente com mulheres, ok. Somente com crianças, ok. Quero trabalhar somente com pessoas entre 20 e 30 anos, ok. Tá? Isso é importante de você deixar claro na metodologia do seu estudo, porque faz parte da sua coleta de dados, tá bom? Então, população, pessoal, vai ser o conjunto de elementos ou o conjunto de objetos, tá? Nesse meu exemplo foram pessoas com características em comum. Então, ao invés de eu trabalhar com a população, todas as pessoas, eu decidi trabalhar com adultos na faixa de 18 a 65 anos. Esse vai ser o meu objeto de estudo, tá? Essa vai ser a minha população. Então, eu defini critérios. Olha, quem tem menos do que 18 anos, mais do que 65 anos, não entra na minha amostragem. Você tem que deixar isso claro na sua metodologia, tá? Quem vai ser a unidade amostral? Vai ser a entidade, o objeto. Nesse caso, cada pessoa, tá? Então, essa vai ser cada pessoa vai ser uma unidade amostral. Eu vou dar um outro exemplo, um pouco diferente, para vocês verem o quanto que pode ser relevante você definir direitinho qual que é a sua população. Imagina que você é do ramo imobiliário e você está trabalhando com preços de imóveis, preços de casa. Só que a maioria dos seus clientes são pessoas que não têm um alto poder aquisitivo. São pessoas que não ganham lá 20 mil reais por mês. Ganham menos, ganham 2 mil, 3 mil, 4 mil reais por mês. Será que vale a pena você ir na sua cidade e catalogar o preço de todas as casas da sua cidade? Casas localizadas em bairros mais abastados, bairros mais ricos, e casas localizadas em bairros mais pobres? Será que vale a pena? Sendo que as pessoas para quem você costuma vender casa, ou para quem você costuma alugar casas, são pessoas de poder aquisitivo mais baixo. Talvez valha a pena, ao invés de você sair caçando o preço de todas as casas, você separar algumas apenas, tá? Você pode separar algumas casas localizadas em bairros onde o preço daqueles terrenos sejam mais baratos, por exemplo, tá? Então você reduz o seu universo amostral para tentar entender melhor aquela situação. É muito diferente você falar que a média do preço das casas é 200 mil numa cidade.
É muito diferente você falar disso ou você falar a média dos preços das casas, nos bairros, tal, tal e tal, é 200 mil. Notem que você já está focando, você está direcionando para um determinado público-alvo, utilizando bairros-alvo também. Tá? Então é interessante você ter essa percepção. Por isso que eu falei, você tem que ter um certo conhecimento da sua área de atuação para poder definir direitinho a sua estatística e, nesse caso, a sua população. Se você entra, por exemplo, em um cultivo e vai analisar esse cultivo, você vai achar que é tudo a mesma coisa. É tudo muito parecido. Tá? Então, quando você faz o experimento em várias plantas e entra dentro desse experimento, pode tudo parecer igual, tudo parecer a mesma coisa. Mas, no entanto, conforme você vai olhando melhor aquilo, olhando melhor aquela situação, passando o olho para ver o que está acontecendo ali, você enxerga outros elementos. Por exemplo, você vai perceber que em uma determinada planta vai ter insetos nessa planta, em outra planta você vai ter fungos, bactérias, doenças. Se você olhar para o solo, você vai ver plantinhas crescendo, e às vezes plantinhas de outras espécies que podem estar concorrendo com aquela que você está trabalhando. O que eu estou querendo dizer aqui? Quando você define o seu universo amostral, define aquilo que você vai trabalhar, você pode procurar mais informações sobre aquilo. Então, quando eu definia trabalhar com pessoas, eu não preciso trabalhar com todas. Eu posso só trabalhar com pessoas que têm aquela informação. Olha, eu só vou trabalhar pessoas que estão com aquela doença. Eu só vou trabalhar com pessoas que têm aquele problema. Ou eu só vou trabalhar com casas de um preço tal até um preço tal. Isso é importante para você entender e para você definir, tá bom? E tão importante quanto, notem que, às vezes, para você chegar numa conclusão, não basta você simplesmente analisar uma situação. Nesse meu caso aqui, no plantio de girassóis, não basta eu selecionar 30 girassóis aqui dessa plantação e medir sua altura. Às vezes vale a pena eu separar. Opa, eu vou separar girassóis que estão com folhas doentes daqueles que estão com folhas não doentes, porque eles podem ter alturas diferentes. Isso vale a pena você testar. Opa, eu vou separar girassóis que têm muitos insetos daqueles que têm poucos insetos. Será que dá uma diferença na produtividade? Então você pode fazer isso. Bom? Será que a taxa de uma doença em pessoas obesas não é maior do que a taxa de uma doença em pessoas que não estão obesas? Você pode comparar isso, tá bom? Então, quando você começa a ter essa percepção, você vai perceber que existem várias variáveis possíveis de você trabalhar, tá? Você pode separar as pessoas em dois grupos diferentes, em tratamentos diferentes, tá bom? Isso é uma percepção que você vai adquirindo conforme você vai entendendo mais sobre aquele assunto. Por que aplicar testes estatísticos utilizando amostras? Tá? Você vai aplicar testes estatísticos utilizando amostras para você economizar tempo. Então, na verdade, quando você vê uma estatística, você fala assim, aquela pessoa conseguiu economizar muito tempo para entender aquele assunto fazendo uma amostragem. Tá bom? Então, basicamente, recapitulando, você tem uma população, essa população você vai tirar algumas amostras, uma vez tirado algumas amostras, você vai ter a amostra da população, e aí você vai fazer uma série de descrições, tá? Você vai organizar os seus dados bonitinho, vai fazer uma série de descrições. Utilizando esses dados, você já vai entender melhor desses dados, você já vai fazer um resumo desses dados, e depois você vai aplicar testes, e esses testes vão ser baseados naquelas variáveis que você vai estudar. Não se preocupe que a gente ainda vai falar bastante de variáveis. E você pode separar aquela sua amostragem em grupos diferentes, tá? Mas isso vai depender do seu conhecimento. E aí você testa, faz análises estatísticas e interpreta os dados. É muito importante porque você faz todo esse sistema e você vai voltar na sua população. Então você vai ter uma boa amostragem e baseado na sua boa amostragem você vai conseguir explicar direito o que está acontecendo com aquela população, qual é o fenômeno que você está querendo explicar. Tá bom?